Shabbat Shalom a todos. Neste Shabbat, nós iremos estudar a Parashá de número 38, a Parashá Korah, ou Coré. Ela se encontra no Números, capítulo 16, verso 1 até o capítulo 18 de Números e o verso 22. A sua Haftará, ela se encontra em 1 Samuel, o capítulo 11, do verso 14 até o capítulo 12 e o verso 22. Na Brit Hadashah, nós encontramos Lucas, o capítulo 19, do verso 1 ao verso 30, e também a carta de Judas, do primeiro verso ao 25. Nós somos sabedores que 250 líderes dão ouvidos a Corá. E ele começa com uma argumentação, e a sua argumentação inicial, a sua base retórica, os termos utilizados dentro da sua retórica inicial, ela procede de algo verdadeiro, porém, no caminhar, no desenrolar do seu diálogo, em cima daquilo que é falado, o seu assunto é desviado e ele começa a falar meias verdades, ele começa a mascarar as palavras com injustiça e inverdades. Desses 250, nós sabemos que todos eles tinham dentro da sua kavaná, tinham interesse com relação à liderança, ao poder de estar à frente. Todos tinham as suas funções reveladas pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno. Mas eles queriam, porque eles tinham fome e sede. E o interessante é que essa porção, a rebelião, não é por causa da fome, não é por causa da sede, mas a rebelião, ela é provocada, ela é gerada porque eles têm fome e sede de poder, de liderança, de autoridade. Nós sabemos que quando eles vêm até Moshe e Arão, eles se prostram. E Corá começa a disseminar inverdades. E essas inverdades atingiu a todos que tinham o mesmo interesse. E aí, nós sabemos que querer aquilo que não é designado para nós atrai a morte. Querer aquilo que não é designado para nós atrai a morte. E foi o que ocorreu. E foi o que aconteceu. As palavras, ela têm poder. Poder para gerar vida e também poder para gerar morte. Nós sabemos que Cora, ele era filho de Itchá. E o significado do nome do seu pai é óleo. Segundo os nossos sábios, em comparação à lógica, quando se coloca o óleo juntamente com a água, nós sabemos que o óleo ele fica por cima. Então, Cora, dentro do significado do nome do seu pai, dentro da circunstância dos seus parentes de sangue,
de sua tribo, ele observou que os seus antecessores tinham cargos elevados. Então, da mesma forma como o óleo fica por cima da água, ele também queria ter um cargo elevado. E o cargo que ele queria era algo como Moshe tinha, como Arão tinha. Ele chegou até a acusá-los, como se eles mesmos tivessem um escolhido o outro e ali dominaram todo o povo. A outra situação é que quando Cora foi disseminar as inverdades, ou a meia-verdade que ele estava utilizando, ele falava como se estivesse falando, sendo usado em profecia pelo Eterno. Não bastava só mentir, mas ele mentia e utilizava a voz, mudava todo o seu semblante, como se estivesse falando no nome do Eterno. É como se Deus estivesse usando ele como profeta. E hoje nós vemos muito disto no nosso meio. Falsos profetas, falsos líderes. E todos, por incrível que pareça, falam que estão falando, transmitindo, ensinando, profetizando no nome de Deus. Eu estou falando, mas é no nome de Deus. Eu estou profetizando, mas é no nome de Deus. Eu estou ensinando, mas é no nome de Deus. E nós vemos muito disto. Frases como, filha minha, filho meu, eis que o Eterno manda te dizer. E aí a pessoa abaixa a cabeça e ouve ali inverdades. Ouve coisas que o Eterno não mandou aquela pessoa dizer para outra. Falsos profetas, falsas profecias. E é interessante nós pensarmos um pouco que dentro dos capítulos dessa porção, nomes são citados, número de pessoas são citadas, mas de repente alguns nomes somem. E um dos nomes é On de Berer. Ele também era um dos 250 que estavam ali e que inclusive Cora deu a ele novas vestes. Todos os 250 líderes que se levantaram juntamente com Corá e foram contra Moshe e Aharon, todos eles estavam com vestes azuis. Era algo devido à sua riqueza, era algo devido à forma na qual eles tinham acabado de ouvir como deveria ser as roupas e como deveria ser também o tzitzit. Então, ele questiona Moshe, ele questiona Arão. Olha, eu também tenho sabedoria, eu também tenho revelações dos céus. Então, apresentaram 250 pessoas com a veste azul. E aí, as vestes não tinham tzitzit. E aí eles questionaram, uma vez que a veste reflete os céus, reflete, o azul dos céus no mar. Então, seja na terra, seja nos céus, nós refletimos o esplendor dos céus. Nós não precisamos de utilizar o tzitzit. Um mandamento que eles acabaram de ouvir. Um mandamento que foi dado a eles recentemente. E é interessante que este mandamento do tzitzit foi dado em um período na qual 10 exploradores, como nós aprendemos, e não espias, mas exploradores,
esses 10 exploradores, com um péssimo e mau discurso, inflama toda a nação de Israel. E aqui nós vemos novamente uma rebelião. Pessoas são inflamadas através de uma boca que fala e fala mal. Mas na porção na qual tem esse levante dos 10, nós sabemos que o Eterno vai e fala de vestes e também do tzitzit. Eles querem pegar carona, uma vez que tem pouco tempo que aconteceu tal fato. Então Moshe e Arão se veem novamente perante um tumulto. Mas um dos nomes some, na qual nós falamos que é On-Derer. E o nome dele sumiu, e também dos seus filhos e de sua casa. E nós sabemos, nós já aprendemos com o nosso pastor Gerson Barros e professor, o motivo na qual ele e toda a sua casa, o motivo na qual eles não morreram juntamente com os outros 250, quando a terra abriu a sua boca e engoliu a todos. Cora abriu a boca para fazer tumulto, abriu a boca para atacar a liderança, abriu a boca para atacar a autoridade, abriu a boca para gerar confusão, abriu a boca para incendiar, outros que também tinham o mesmo interesse, só que estava escondidinho. Então, as palavras dele colocou aquilo que estava escondidinho nas alturas, e o povo, 250, se rebelaram ali. Mas nós sabemos que por causa do mérito da esposa de On, ela o segurou em sua casa, porque quando ela ouviu o que os líderes estavam fazendo, porque todos os líderes saíram de frente, de dentro da sua tenda, e foram para frente da tenda para poder falar, para poder ouvir o que Cora estava falando, transmitindo, ensinando. E o objetivo deles de irem para a frente da tenda era o seguinte: aqui, em frente à minha tenda, nesse território, mando eu. Então eu faço o que eu quero. Eu e minha casa aqui, é eu que controlo a minha casa, é eu que controlo a minha tenda. E eu estando na frente, no meu território aqui, Moshe e Arão não podem falar nada, porque aqui nesse território eu mando. Então todos os 250 líderes ficaram em frente à sua tenda. E quando o discurso de mentira começou a ecoar entre as tendas, a esposa de On-Derer percebeu as palavras e não permitiu, na hora que todos eles saíram de frente das suas tendas e foram em direção onde estavam Moshe e Arão para confrontá-los, ela embebedou o seu marido. Cora veio com uma marcha. Todos estavam no dia planejado, no momento planejado, todos os homens, Rosh, cabeça, estavam novamente em frente à tenda. E Cora passava e os demais homens iriam acompanhando-o. E eles estavam fazendo uma marcha para irem contra a liderança. Eles estavam fazendo uma marcha para irem contra a autoridade que foi dada e concedida pelo Eterno a Moshe e a Arão. Mas quando chegaram diante da tenda de On, quem estava lá neste momento?
era sua esposa. E ela estava com os cabelos soltos e de cabeça baixa. E ela ficou lá em frente da tenda. Vendo-na naquela situação, primeiro que uma mulher casada não fica com o cabelo solto. E muito menos jogar a parte de trás do cabelo para tampar o seu rosto. E ela ficou lá todo o tempo em pé. Como era uma mulher, seria indelicado transferir a ela, dirigir a ela uma palavra. Mas ela estava lá em frente da tenda. A comitiva da mentira passou e não mexeu com ela. E nisto, quando On acordou de sua embriaguez, já tinha passado aquela comitiva da mentira e, por que não dizer, a comitiva da morte. E aí nós lembramos do sábio Salomão, que ele diz que a sabedoria da mulher constrói a casa. E aí, nós vemos também que Datã e Abirã, juntamente com Corá, nós sabemos o que é que eles fizeram, falaram e tramaram. E nós sabemos que Cora é um descendente direto de Levi, dos levitas. Nós sabíamos, através de informações, que a intenção dele não era só ser um líder juntamente com eles, mas era o lugar de liderança. Ele queria ser elevado, mas ser elevado acima de Moshe e acima de Arão. Então, dentro dessas questões ditas, eu já presenciei, dentro da comunidade messiânica da reconciliação, alguns pequenos grupos que se dirigem com algumas frases que me assustam muito. Às vezes nós temos aquelas pessoas que nos ajudam o pastor Gesso, ajudam o pastor Wagner, ajudam os demais pastores, o Maurício, o Alvino, o Brendel, o Bonifácio. Então as pessoas passam a ajudar a liderança dessa casa e o membro que começa a ajudar, tem tido frases no nosso meio como assim: fulano se exalta demais. A pessoa, ela não ajuda o pastor, ela não ajuda a comunidade, ela não capricha com os ensinamentos, ela não capricha na prática dos ensinamentos, mas todos aqueles que se aproximam com a vontade, com a intenção de ajudar o pastor, ajudar a comunidade, de praticar os ensinamentos, tem tido uma frase no nosso meio, e eu digo que ela é diabólica. A fulano se exalta demais. Então, quando começam a dizer isso, as pessoas que se aproximam para ajudar de verdade, com a intenção correta, elas ficam chateadas e acabam que desanimando, parando de fazer o que faziam. E aí, dentro dessa porção, há um chamado aqui. Eu não tenho que atender às frases de Cora do mundo moderno. Se eu pudesse colocar, é como se existisse o espírito de Cora e as pessoas não vencem ele.
elas abrem a boca e começam a proferir palavras que ferem, que machucam, que atrapalham a obra, que atrapalham o crescimento de outro. Não crescem e ainda interferem no crescimento de outro. Nós temos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, capítulo 4, verso 28. Inveja, desejo e honra removem uma pessoa deste mundo. Pirkei Avot, a Ética dos Pais, capítulo 4, verso 28. Repetindo mais uma vez. Inveja, desejo e honra removem uma pessoa deste mundo. Três situações ou três coisas que nós temos que observar. Nós não podemos agir como Cora. Existem limites. Eu tenho que respeitar o dom que há no outro. Eu tenho que respeitar os talentos que o próprio Deus tem dado a outro. Eu não posso guerrear. Eu não posso agir por causa de fama, por causa de desejo e por causa de poder. Eu tenho que vencer um Korah interno, se é o que eu posso falar assim. Eu tenho que entender as próprias limitações na qual eu tenho. Eu tenho que respeitar as próprias limitações. Eu tenho que reconhecer as próprias limitações. Então, eu preciso de entender, respeitar e reconhecer. Quando eu não entendo a limitação, quando eu não respeito, quando eu não reconheço, aí a atitude / fala será como a de Corá. A pessoa, ela acha e age como autossuficiente. Ela se torna incapaz de reconhecer suas limitações e fraquezas. Outra coisa que nós devemos observar: Cora, filho de Itzchá, ou seja, o filho do óleo, tinha sempre, na sua essência, no seu entendimento ali, o estar por cima. Enquanto o seu pai, o objetivo dele era conectar aos céus e sempre ascender ou elevar-se, Cora queria estar por cima, mas por cima de autoridade e por cima de liderança. Muito diferente de seu pai. E porque ele quis ascender e ser elevado, o Sheol abriu a boca e Cora, ao invés de ascender e de ser elevado, ele desceu a um mundo inferior. E nós sabemos que o mundo, Malhut, significa terra. A terra onde nós plantamos, aonde nós habitamos. E nós sabemos que o Sheol é a região dos mortos. É o mundo dos mortos. E aí, nós vemos uma das palavras radical do Sheol é Shaal, que significa desconhecido.
Um outro significado é perguntar e indagar. Eu desconheço, ou o lugar é desconhecido. Cora foi lançado neste local, na região dos mortos, no mundo dos mortos. Ele, ao invés de ascender aos céus, ele desceu ao Sheol. Por causa do desejo de fama, de poder, pelo simples fato de não entender, respeitar e também não reconhecer limitações. O livro de Isaías, o capítulo 30 e o verso 1 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Romanos, o capítulo 16, o verso 17. Suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendeu. Afastai-vos destes. Tiago, capítulo 3, o verso 13. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre, pelo seu bom comportamento, as suas obras com a mansidão da sabedoria? Lucas, o capítulo 12, o verso 8, e Hebreus, capítulo 6, no verso 4 a 6, nós temos ali pecados contra ao Espírito do Senhor. Uma vez que a pessoa foi usada por Deus, que ela nasceu de novo, e ela se torna ou vira um rebelde, não há volta. Quando eu me torno um blasfemo, eu estou cuspindo no prato aonde eu comi. Quando eu revolto, me torno um rebelde contra a liderança do meu pastor Gerson, contra a liderança da comunidade messiânica da reconciliação, eu estou cuspindo no prato aonde eu alimento, aonde eu aprendo, aonde eu sou cuidado e direcionado. E uma vez que é o Espírito de Deus quem usa os meus líderes, eu não posso agir como Cora. Porque se eu agir assim, eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus e estou blasfemando contra Yeshua. E é em cima disso que nós temos observado como que estão hoje muitos que se dizem nazarenos, que se dizem messiânicos. São pessoas que nasceram de novo, que foram usadas por Deus com dons, com talentos, revelações, e nos dias atuais estão negando, blasfemando contra Yeshua, o Hamashia. Que a porção deste Shabat possa direcionar-nos a entender que nós precisamos obedecer aos líderes, respeitar aos líderes desta casa. Que nós devamos, todos que têm a intenção correta, que estão aprendendo sempre e colocando em prática, não pare o que você está falando, porque Cora
abriu a boca dentro da comunidade. Você não está se exaltando. Não. Você está fazendo aquilo que é correto, que é justo, está sendo obediente e amigo de verdade e leal. 2 Pedro, capítulo 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo. Assim como entre vós, haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor, que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Trazendo sobre si repentina destruição. Lucas 12, como nós citamos. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com que vocês defenderão, ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito do Santo ensinará o que vocês devem dizer. A todos vocês, Shabbat Shalom, que Yeshua, pelos méritos dele, e em cima do nome dele, que tem poder nos céus, na terra e também debaixo da terra, continue nos conduzindo. Amém, Amém. Shabbat Shalom a todos.